Olá, moçada, aula sobre blocos econômicos. Sim, bora lá. Vamos falar aqui sobre os estágios de integração econômica. Nós temos 4. Zonas de livre comércio, ou seja, você só está preocupado em diminuir ou eliminar as taxas alfandegárias. Tá? Esse é um bloco, coloquei aqui o ex-NAFTA, né? Mas agora, por que é ex-NAFTA? Porque o bloco agora se chama Estados Unidos, México e Canadá, né? Que a gente vai falar um pouquinho à frente. União aduaneira. O que é a união aduaneira? Significa que os países membros vão padronizar as tarifas, né, para os produtos que vierem de outros países que não são membros desse bloco econômico. Então, guarde isso, é importante, tem aparecido nos vestibulares. O Mercosul é uma união aduaneira, ok? Então, existe a TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Vou repetir, Tarifa Externa Comum, a TEC, que os membros do Mercosul aplicam sobre os produtos de outros países que não são do bloco. Tá? Isso é para evitar uma concorrência desleal e um prejuízo econômico dentro do bloco entre os países membros. Um outro estágio é o mercado comum. Então aqui a gente tem a livre circulação do comércio, do sistema financeiro, das pessoas, isso é um ponto importante, né? E dos serviços. Então, quem que fez parte do mercado comum? O chamado mercado comum europeu, que já nem existe mais porque ele se transformou em União Econômica e Monetária. Então, a União Econômica e Monetária significa a criação de uma moeda única e de uma única política macroeconômica. Para isso, você precisa ter um banco central, único, que no caso fica na Alemanha, que é o coração econômico da União Europeia. Então, esses são os 4 estágios, né? Zona de livre comércio, que você só pensa ali na matéria-prima, nas mercadorias, no fluxo de capital. A União Aduaneira, onde você tem a adoção da TEC. Mercado comum, onde você tem a livre circulação de pessoas, mercadorias, matérias-primas, serviços, né? E a União Econômica e Monetária, quando o bloco adota uma moeda única e você tem uma única macropolítica econômica, né? Precisa de um banco central único. Então vamos falar aqui de uns blocos que são importantes. Vamos começar pelo Mercosul. O Mercosul foi fundado através do Tratado de Assunção, lá em 1991, né? E aí os fundadores, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? A Venezuela entrou em 2012, foi um processo longo, né, de 2006 a 2012. 2012 ela entrou. Só que atualmente a Venezuela está suspensa do bloco em virtude dos seus problemas internos. Então, a Venezuela, vamos falar um pouquinho mais à frente, né, não adotou a TEC, não respeita direitos humanos, persegue membros da oposição, né? Então, o governo chavista lá de Nicolás Maduro, essas ações dele acabaram resultando na suspensão da Venezuela. E a novidade, no ano passado, o Mercosul ganhou mais um membro, a Bolívia. Atenção aqui que pode aparecer nos vestibulares, tá? No caso ainda da Venezuela, né, a gente não pode se esquecer da importância estratégica dela, porque é o país que tem a maior reserva mundial de petróleo. E, teoricamente, se a Venezuela tivesse numa outra situação política, econômica, ela seria um mercado consumidor muito interessante para os membros do Mercosul, principalmente o Brasil. Ok? Mas não é o caso porque está suspensa. Como eu disse para vocês, em julho do ano passado, a Bolívia se tornou o 5º membro efetivo, né? Porque eu estou considerando a Venezuela suspensa. Então, hoje a gente tem 5 membros efetivos. Então, vocês estão vendo aqui os membros, os integrantes, né? São 6 países, só que a Venezuela está suspensa, tá? E a Bolívia entrou o ano passado. Então, isso é um momento importante porque vai abrir mercado para o Brasil, né? Facilita os investimentos
na Bolívia, facilita com que a gente possa fazer mais comércio com a Bolívia, ampliar as relações comerciais, ainda mais nesse momento que a gente está passando pelo tarifaço do Donald Trump, tá certo? Nós estamos falando de um bloco que tem aí hoje cerca de 283 milhões de pessoas e um PIB de quase 5 trilhões de dólares. Então não é um blocozinho, é um bloco muito importante no cenário internacional. Tá? A suspensão da Venezuela, como eu falei para vocês, né? Descumprimento de normas de caráter econômico, que é a não adesão da TEC, né? Ferindo os direitos humanos e perseguindo os opositores, que é o governo chavista do Nicolás Maduro. Tá? Então, por isso que em 2016, o ano que vem, né, final do ano que vem, se essa situação continuar, e tudo indica que sim, infelizmente, em 2016, os chanceleres, tanto da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, anunciaram a suspensão da Venezuela do bloco, né, por esse desrespeito às normas do bloco. Tá? Um ponto importante é o acordo Mercosul-União Europeia, né, que foi celebrado em 2019, né, depois de 20 anos de negociação, que deveria entrar em vigor entre 3 e 4 anos, perdão, né, o que está aqui marcado. Opa, aqui. A União, né, esse acordo de livre comércio, representaria 25% da economia global, né, um mercado de mais de 780 milhões de pessoas. E a ideia primeira era eliminar as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Né? Acabou que no meio do caminho algumas negociações travaram e no ano passado e até nesse ano, né, houve uma tentativa de destravamento dos dois lados, porque tanto o Brasil quanto a União Europeia foram penalizados por esse tarifaço do Trump, então eles entenderam que a melhor saída, né, seria acelerar o entendimento, né, as bases do acordo desse livre comércio entre esses dois blocos. Tá? Então aqui a gente tem um infográfico, né? Então do Mercosul para a União Europeia são 67 bilhões, né, no comércio, aquilo que a gente vende, e da União Europeia para o Mercosul são 63 bilhões. Né? Então existe um impacto previsto de 3% de crescimento anual das exportações do Brasil para a União Europeia. Né? Então isso é um interesse nosso muito grande, porque ainda mais nesse cenário aí de dificuldade para vender para os Estados Unidos, se você conseguir ter um aumento de 3% das exportações para a União Europeia, é uma válvula de escape significativa. Né? E pode significar esse acordo de livre comércio um aumento de 0,46% do crescimento do PIB do Brasil por ano. Né? Então, as negociações aí estão na fase final, né, de se bater o martelo, e aí a gente espera que seja concluído aí até o finalzinho desse ano. Né? Qual que é o impasse, antes de eu falar do Mercosul e do EFTA? Né? Então, o impasse aqui, voltando um pouquinho, é justamente a parte agropecuária. Né? Os europeus, eles não têm a mesma competitividade na agropecuária que tem os brasileiros, que tem os argentinos, os uruguaios, os paraguaios. Então, aqui o custo produtivo, o custo da agropecuária é muito menor do que lá, na Europa. Né? E aí o medo deles, principalmente da França, é de que os produtos agropecuários brasileiros possam gerar quebradeira no setor agropecuário europeu. Né? Então isso é o que mais está preocupando, é o que está mais difícil de se acertar no momento. Tá? Bom, voltando aqui para o Mercosul e outro bloco econômico chamado EFTA, né? Esse sim logrou êxito agora em setembro desse ano, né? Uma assinatura de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio.
A Associação Europeia de Livre Comércio ela é formada, é um bloco econômico formado pela Noruega, pela Suíça, pela Islândia e por Liechtenstein. Não são países populosos, né? Mas são mercados de alta renda, com um grande poder de consumo. Tá? De novo, como a gente está sofrendo com o tarifaço, achar mais uma válvula de escape vendendo para esses europeus é interessante nesse momento. Tá? A EFTA é um bloco que foi criado ali em 1960, né? Representa, né, contém mais ou menos 15 milhões de habitantes e tem um PIB de mais ou menos 1,5 trilhão de dólares. Né? Então, apesar daqui dos valores serem baixos, né, atualmente do comércio Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, né, eles compram menos de 1% das exportações brasileiras. Né, então, de tudo que o Brasil exporta, menos de 1% vai para a comunidade do EFTA. Né, e 1,5% de tudo que o Brasil traz do exterior vem deles. Então, a ideia é aumentar esse comércio aí. Então, pelo menos o gesto político, né? O gesto político é importante e sinaliza que o Brasil está buscando outros acordos comerciais. O ex-NAFTA, chamado agora Estados Unidos, México e Canadá, né? Formado por esses 3 países, bloco criado lá em 94. Ele visa apenas a livre circulação de mercadorias e serviços, né? O México tem o seu destaque aqui, né, na mão de obra mais barata, né, bastante recursos naturais, minérios e petróleo. O Canadá tem uma mão de obra mais qualificada, bastante recurso natural, petróleo, minérios também. E os Estados Unidos, que tem mercado consumidor, tem mão de obra qualificada, tem o capital para fazer os investimentos, o país mais industrializado do mundo. Então, existe uma certa complementação dessas atividades econômicas. Né? O México, ele oferece lá as indústrias maquiladoras. Então, principalmente aqui no norte do país, né, o México oferece incentivo fiscal, mão de obra barata, e aí você tem empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, no setor de eletroeletrônico, de veículo, que vão se aproveitar dessas vantagens, né, dadas pelo governo mexicano, vão se instalar aqui no México. Só que o produto não é para ser consumido no México. É um produto, por exemplo, que vai ser consumido nos Estados Unidos ou vai ser exportado a partir dos Estados Unidos, né? Já que é uma área de livre comércio. Ok?